Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa classe nessa manhã com oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e pedimos a Tua sabedoria, a Tua orientação, a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos entender as Tuas palavras e também, Senhor, nos dê um coração disposto a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos capacite a sermos discípulos Teus e discipuladores como é da Tua vontade, Senhor Deus. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o título da nossa lição hoje, e é a última desse trimestre, é Discipulado Relevante. O texto indicado é Atos capítulo 9, versículos do 20 ao 31. Vamos ler então, Atos 9, do 20 ao 31, que conta a história de Saulo, depois que ele foi convertido no caminho de Damasco e Ananias esteve com ele a mandado do Senhor. Logo que Ananias sai da casa onde estava Paulo, acontece o que está nesse texto, Atos capítulo 9, do 20 ao 31. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregou corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final desta série de estudos bíblicos. Esperamos que ela tenha contribuído para conscientizá-los sobre a natureza bíblica do discipulado, sua viabilidade e necessidade nos dias atuais. Mais do que isso, esperamos que você se sinta desafiado e motivado a crescer ainda mais como discípulo de Jesus, demonstrando isso, entre outras coisas, na capacidade e no compromisso de fazer novos discípulos. Aqueles que desejam desenvolver o discipulado de forma relevante devem olhar para a vida e o ministério de Jesus. Devem imitar o exemplo inspirador de homens e mulheres que, nas páginas das Escrituras e nas páginas da história da Igreja, tornaram-se verdadeiros exemplos para a nossa caminhada de fé como membros do corpo de Cristo. Se desejamos sinceramente viver a autenticidade do discipulado, devemos observar o que diz Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Muitos servos de Deus poderiam ser aqui citados, mas um notável exemplo de discipulado relevante pode ser observado na pessoa e na vida de Barnabé. Não apenas no texto que está sendo analisado, mas em outros que fazem referência a ele, é possível destacar algumas atitudes que devem se fazer presente na prática de todos os discípulos de Jesus, também nos dias de hoje. Partindo do exemplo de Barnabé, quais são algumas atitudes que contribuem para um discipulado relevante? E a lição nos traz tópicos para reflexão. E o primeiro deles é: o discipulado relevante assume riscos para encorajar
e sustentar os novos discípulos. O discipulado relevante assume riscos para encorajar e sustentar os novos discípulos. Em Atos 4,36, lemos que Barnabé recebera esse nome dos apóstolos. Em Atos 4,36, Barnabé recebe esse nome dos apóstolos. O nome dele, na verdade, era José. Os apóstolos que o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. O significado do seu nome é muito forte, pois quer dizer encorajador ou filho do encorajamento. Não há nenhuma dúvida de que o verdadeiro discípulo de Cristo é um encorajador de vidas. Após sua conversão, Saulo foi a Jerusalém e fez uma tentativa de se juntar ao grupo dos discípulos. Porém, conforme nós lemos no texto, em Atos 9:26, as pessoas estavam com medo dele, porque antes ele era um perseguidor terrível da igreja. Basta ler o capítulo 8 de Atos, o final do capítulo 7, pois não acreditavam que ele fosse um discípulo. Todos, com exceção de Barnabé. Ninguém mais quis assumir os riscos em relação a Saulo. Enquanto todos estavam com medo dele, não acreditando na sua conversão, esse homem, Barnabé, um verdadeiro encorajador, colocou-se ao seu lado, acreditando nele e dando-lhe apoio e sustentação. Diz no versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. A atitude de Barnabé, colocando-se ao lado de Paulo, trouxe um resultado extraordinário. A igreja de Jerusalém o aceitou e o seu ministério floresceu naquela cidade. Assim, a primeira marca de um discipulado relevante, com base nesse texto, é apresentar-se voluntariamente com disposição para correr riscos em favor dos novos convertidos. Barnabé acreditou na conversão de Saulo, não teve medo dele e corajosamente apresentou o novo discípulo ao grupo dos discípulos mais antigos. A atenção e o cuidado dispensados por ele foram decisivos na integração desse novo discípulo chamado Saulo de Tarso. Muitos novos convertidos não acham seu lugar na igreja devido à falta desse elemento integrador que envolve o novo irmão e abre caminho para que ele se sinta integrado à comunidade. É comum pessoas chegarem à igreja e simplesmente sentam-se lá, ninguém nem o cumprimenta, passam de largo, não querem saber nada dele, e a pessoa se sente como um peixe fora d'água. O exemplo de Barnabé é interessante. Nós devemos acolher a todos que chegam. Quando chega alguém novo na nossa igreja, que a gente nunca viu, lá cumprimenta o irmão, dá as boas-vindas, se for crente. Se não for crente, incentiva-o a voltar outras vezes, pregue um pouco para ele também sobre a graça de Deus. Isso é uma forma de discipulamento já, mesmo que incipiente. Em segundo lugar, a lição nos traz para a reflexão seguinte. O discipulado relevante implica ter um coração alegre e olhar com bons olhos o potencial da graça de Deus. Em Atos 11:23, lemos que Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus em Antioquia. Ele foi capaz de olhar com bons olhos e com um coração alegre para o potencial da igreja. A igreja de Antioquia era uma comunidade nova e imperfeita, mas esse encorajador de vidas, Barnabé, foi capaz de perceber como a graça de Deus estava trabalhando na vida de todos aqueles que ali haviam sido chamados para serem discípulos de Jesus. Ele notou os ventos da graça soprando sobre aqueles gentios, aperfeiçoando-os como discípulos. Aqueles que desejam ver a igreja crescer e se empenham em ser discípulos que façam a diferença, precisam vencer todo tipo de legalismo, preconceito e desconfiança em relação aos novos convertidos, abrindo o coração e olhando com os olhos do amor e da fé o que a graça de Deus faz na vida das pessoas. Não há nenhuma dúvida de que Barnabé tenha se alegrado em Deus com a conversão de Saulo. Ele se alegrou ao ver a graça de Deus trabalhando na vida daquele homem que viria a ser um dos maiores líderes cristãos de todos os tempos. Em terceiro lugar,
o discipulado relevante é marcado por humildade e altruísmo. Quando Barnabé foi enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém, muitas conversões aconteceram naquela cidade. Muitos foram feitos discípulos de Jesus. Atos 11, 22 ao 24 fala sobre isso, que diz assim: quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vejam como a presença de Barnabé em Antioquia foi relevante. Com isso, Barnabé não se envaideceu e nem desejou assumir o poder eclesiástico sobre eles. Ele não quis se firmar como um líder proeminente naquela região da Síria. O que ele fez? Foi a Tarso em busca de Saulo. Ele entendeu que precisava de alguém ao seu lado para fortalecer a vida dos novos discípulos. Durante 1 ano, eles estiveram ensinando naquela cidade. A partir daí, Paulo foi se destacando e crescendo. Barnabé foi ficando à sua sombra, numa demonstração de verdadeira humildade. Daí em diante, percebe-se que Barnabé não se preocupava em ser reconhecido ou aclamado como um líder competente e famoso. Ele não buscou os holofotes para si, mas lançou Paulo no ministério. Paulo tornou-se um gigante da fé. Escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, enquanto Barnabé não escreveu nenhuma. No entanto, o discipulado de Barnabé foi extremamente relevante e decisivo na história da igreja. Foi um trabalho marcado pela humildade e pelo altruísmo. Em quarto lugar, o discipulado relevante revela desapego às coisas materiais e manifesta amor às pessoas. Em Atos 4,36, Lucas registra que Barnabé vendera uma propriedade e colocara o valor correspondente à disposição dos apóstolos. Barnabé fez aquilo para socorrer aos necessitados da igreja de Jerusalém. A sua preocupação era investir em vidas. Ele demonstra que vidas são mais importantes do que bens materiais. O seu coração não estava subjugado ao dinheiro e às coisas materiais. Ele amava mais as pessoas do que propriedades. Ao colocar-se ao lado de Paulo, Barnabé demonstrou um amor desinteressado. E isso é essencial para promover um discipulado relevante. 20 anos depois, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo disse: somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo fez uma pergunta que releva o desapego material, tanto por parte dele quanto de Barnabé. É uma pergunta que nos faz entender que eles não trabalhavam na obra do Senhor pensando em recompensa material. Essa pergunta mostra que eles trabalhavam com as próprias mãos para ter o seu sustento. Com pesar, observa-se hoje em muitas igrejas que a motivação em relação ao discipulado está completamente desvirtuada. Não são poucos aqueles que exercem o discipulado cristão sonhando com o enriquecimento da igreja. Muitas vezes a evangelização é focada em uma elite de alto poder aquisitivo, e para que eles permaneçam na igreja, são discipulados sem a confrontação com algumas verdades que exigirão deles renúncia e generosidade para com os mais necessitados. Vejam, por exemplo, o que Paulo escreve sobre os ricos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 16. Meus irmãos, todos nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos moldados ao caráter de Jesus Cristo. E nenhum de nós, por mais poderoso que seja nessa terra, está isento de ser confrontado pela palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 17 e 16, Paulo diz assim, aliás, 17 ao 19. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 17 ao 19, Paulo diz: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos,
um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. A igreja presente no mundo como a comunidade dos discípulos de Jesus, para ser relevante, não pode ter medo de investir nos novos convertidos. Não pode deixar de assumir os riscos que envolvem a aceitação e inclusão de novos membros. Ela precisa se alegrar e olhar com bons olhos o agir de Deus na vida das pessoas, manifestando a sua graça e misericórdia. Com toda a humildade e paciência, diante das falhas dos outros, é necessário discipular pessoas, estando livre do materialismo. Porém, isso só é possível se cada discípulo for como Barnabé. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, conforme Atos 11:24. Queridos irmãos, que o Senhor nos faça discipuladores e presos unicamente a Ele, não às coisas do mundo. Para a discussão, a nossa lição deixa duas questões. Primeiro, você acha que a sua igreja tem demonstrado sensibilidade para receber com alegria, indistintamente, todos os que dela se aproximam, crendo no potencial transformador da graça de Deus? Segundo lugar, em sua igreja há muitos elementos que cumprem o papel que Barnabé cumpriu, no sentido de facilitar a integração dos novos convertidos? O que poderá ser feito para melhorar ainda mais esse trabalho? Comentem essas questões, compartilhe conosco e que a graça de Deus esteja com você e com a sua família durante todos os dias da tua vida. Grande abraço, Deus vos abençoe. Amém.